Olá pessoal, boa noite. Só tô brincando um pouco. Vou descontrair um pouquinho. Irmãos, Pai, eu fico contigo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar aqui sobre um ambiente de relacionamento, um ambiente de oração. Todo ambiente, ele tem um padrão, ele é formado de objetos, de coisas que fazem parte ali. Porém, esse ambiente, ele está mais voltado à nossa mente do que a propriamente o ambiente em si. A maioria das pessoas consegue influir naquele ambiente, porém, algumas, por causa da mente delas, ou uma boa parte delas, não conseguem. De 100, 10, 15, 20, não flui no ambiente da forma que eram para fluir. Todo ambiente, amados, ele é formado por, no caso, esse ambiente na nossa mente, né? Você já vai entender. Ele é formado por hábitos, ele é formado por hábitos, crenças e por leis internas, ou melhor dizendo, regras. Eu só vou olhar uma vez para ver se está gravando. Não vou ficar olhando isso não. O pai, ele sabe o que faz então. Hábitos, né? Vou escrever aqui mais uma maiorzinha letra para vocês verem. Hábitos, crenças e leis externas ou regras dentro de você. Ou seja, o que é um ambiente? Por exemplo, a gente usa o termo também habitat, que todo animal ele precisa morar, ele precisa viver em um certo tipo de ambiente. Alguns desses animais, se saírem desse ambiente, eles não conseguem se adaptarem, ou eles morrem, ou acontece alguma coisa. Já nós, os seres humanos, a gente consegue habitar em qualquer lugar. A gente tem uma capacidade de conseguir se adaptar de uma forma extraordinária. Por exemplo, se você mora em um lugar muito quente e você vai para um lugar muito frio, no começo vai ser difícil, mas com o tempo você vai se adaptando. Se você pega e vai morar em um deserto, por exemplo, numa cidade que é muito quente, você é acostumado com frio, também é a mesma coisa. Então, amados, o que forma um ambiente? Ontem o Senhor, ele estava me falando porque esse ambiente, ou seja, esse ambiente de oração que você tem que criar, vai ser um ambiente que vai fazer você falar com Deus, vai fazer você se aproximar de Deus e que vai mexer na sua mente. Porque se você não acreditar nesse ambiente, não se sentir bem e se abrir para Deus, ele não vai funcionar. Ou seja, a vontade de Deus é que nós se relacionamos com Ele em todo lugar. A vontade de Deus é que nós, independente de onde nós estejamos, é para a gente estar no nosso secreto com Ele. Se é que você me entende. Ou seja, por exemplo, uma escola. As pessoas vão para a escola e naquela escola você vê o quadro, você vê os professores, as cadeiras em ordens para cada um sentar naquela posição. Você tem os livros, você tem caderno, você tem caneta, você tem tudo. Então, a escola é um ambiente para a pessoa estudar. E a maioria das pessoas que vão para lá, elas conseguem estudar. Porém, há pessoas que na mente delas, elas não conseguem acreditar naquilo. Elas acham aquilo é desnecessário. A realidade delas é outra coisa. Ou seja, o pai delas não precisou estudar, e ele absorveu aquilo, e ele acha que ele também não precisa, e por aí vai. Então, tem pessoas que vão estar num ambiente que é para acontecer, ou seja, até mesmo uma igreja. A igreja vai ter
o altar, vai ter as cadeiras, vai ter uma banda, vai ter um fundo musical, vai ter todo um ambiente propício para aquelas pessoas adorarem a Deus. Mas vai ter pessoas que não vão se abrir, vai ter pessoas que não vão conseguir se entregar a Deus, porque isso está envolvido na sua mente. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem orar. Ou seja, ela tem um quarto, mas naquele quarto ela peca há 10 anos e ela comete tal tipo de pecado ali há tanto tempo que aquele ambiente, na mente dele, por mais que ele se converta, ele transforma o ambiente em algo bonito, coloca livros, coloca quadros, vai ter uma coisa na mente dele que precisa ser alterado. Ou seja, o monte. Jesus foi para o monte, mas o propósito de Jesus ir para o monte, eu creio, eu não sei você, foi mais para ele se isolar. E foi em locais onde ninguém ia, cara. Era para ele se isolar, ele precisava do tempo dele. Mas quando Jesus saía de lá, ele vinha com a realidade de Deus tão forte que ele tomava murro, ele apanhou e ele simplesmente não reclamou, ele ficou focado no propósito dele. Entende? Em um nível de espírito surreal que, meu Deus do céu. Então, amados, o que você tem que fazer para você criar um ambiente, para você orar, para você se entregar a Deus? Primeiro de tudo, você precisa encontrar um local virgem, um local aonde você nunca foi. É por isso que caminhadas em lugares que você nunca andou é ótimo. É por isso que Deus sempre pede para as pessoas na Bíblia se movimentarem. Você vê que Abraão, ele pediu para sair da terra. Você vê que Deus deu ordem para as pessoas saírem de tal lugar porque eles precisavam se movimentar, não porque Deus não podia fazer algo ali, mas é porque aquela pessoa iria se abrir com aquela movimentação. Então, uma caminhada, um quarto novo, você pintar o seu quarto pode ajudar bastante. Você colocar algo que lembre de Deus, coisas, objetos, a Bíblia em tal lugar, um quadro com algo escrito. Por exemplo, esse meu quadro aqui atrás, ele ficou até pegado muito, mas aqui atrás está escrito assim: já ouviu Deus hoje? E eu fiquei com isso muitos meses lendo isso. Eu acordava, a primeira coisa que eu via, já ouviu Deus hoje? Aquilo para entrar em mim. Então, o ambiente, ele depende mais de você do que propriamente dito o local. Entende? Por isso que pessoas vão para um monte e elas se abrem mais, porque elas acreditam que lá elas vão receber mais, porque elas estão se sacrificando e tal e tal. E algumas até pensam que merecem, mas a gente não merece. E quando eles vão para um monte, eles se abrem. O poder de Deus é maior. Deus não tem limites para encher você, amado. Deus não tem limites para querer envolver você com o amor dele, para envolver você com a presença dele. Deus quer se relacionar com você. Ele criou a gente para ser amigo dele, para ser filho dele. Então quando alguém vai para o monte, aquela pessoa se abre mais. Por isso que acontece aquele poder tão forte. Agora, em questão de um local virgem, um monte virgem, aí já é outra coisa. A gente ungir ali e tal, aí é outra coisa, que eu não quero entrar nesse assunto. Então, por que as pessoas estão dentro da igreja, mas a mente deles está em outro lugar? Porque dentro deles não existe aquele ambiente para adorar a Deus. Ele está indo por uma obrigação. Por que pessoas só conseguem orar na igreja? A igreja em si, na época dos apóstolos, eles foram muito perseguidos. A própria igreja daquela época perseguiu ele. E depois de um tempo foi liberado. Eles faziam reuniões em lugares. Então a igreja são as pessoas se reunindo, se agrupando e adorando a Deus. Entendeu? Só que o que aconteceu? Com o tempo a igreja, ela simplesmente se tornou uma política, se tornou uma religião, se tornou uma obrigação, e o foco que era Deus se acabou. E muitas igrejas, o foco delas agora é o dinheiro, infelizmente. Então, as pessoas entram lá, mas dentro delas, elas não querem Deus. O ambiente interior delas fazem elas viverem outra realidade. Então tem gente que só consegue orar na igreja. Então tem gente que só busca a Deus e fazer campanha, porque ela só se abre na campanha. Ela não consegue se abrir se ela orar num horário e tal e tal. E a crença dela de fulano que falou para ciclano e tal, faz ela se abrir numa campanha. Eu não estou dizendo também que a campanha é errada, mas tem pessoas que infelizmente elas só vão conseguir se aproximar um pouco de Deus quando elas fizerem campanhas, porque é a realidade delas. E Deus respeita. Não é que Deus só porque ele tem 20% seu, do que você acredita que ele é, que ele prefere que você seja salvo, do que você viver 0% e ir pro inferno. Então ele prefere que você viva da sua vida todinha achando que você está certo.
Você entende? Então, esse ambiente interno dentro de nós, ele vem de hábitos, ele vem de crenças, coisas que foram inseridas dentro de você, vem de leis internas, de regras, de coisas que você acreditou que tem que ser daquele jeito. Tem gente, meu amado, que ela acha que para ela conseguir ouvir Deus, ela precisa ser a maior santa do mundo, sendo que não é por merecimento. Entende? E aí ela não consegue se abrir. Então ela só vai se abrir quando ela passar uma semana jejuando. Aí ela consegue se abrir. Aí vem efeito rebote da alma, mais um monte de coisa. Ih, meu pai, pode até desviar. Eu estou dando exemplos aqui. Então, as pessoas foram ensinadas de uma forma muito errônea de como se aproximar de Deus. Eu não estou dizendo que eu sou a luz da verdade, eu não estou dizendo que eu sou o Redentor, é tanto que eu nem posto coisas para mostrar para vocês, olha os meus resultados, olha quem foi curado, olha quem caiu, olha quem fez aquilo. Porque eu sei que quem me ouvir vai ser pessoas que vão ver que tem algo, elas vão conseguir discernir, vai olhar e vai ver que não sou eu, entende? Então, você precisa, além de você criar um ambiente para adorar a Deus, que é bem provável que você ainda não tenha uma realidade que em qualquer lugar você consiga falar com Deus, é necessário que você crie um local onde você vai colocar coisas que te lembram de Deus. Coloque fotos do seu testemunho, coloque fotos quando você se converteu, coloque fotos do seu batismo. Pega um quarto que você nunca entrou, porque se naquele quarto o seu ambiente naquele quarto só é entrar e dormir, só é entrar e assistir filme, você vai viver sua vida entrando e fazendo a mesma coisa. Você entende? Apesar que tem como romper isso, mas a maioria das pessoas não rompem. Você precisa burlar a sua mente a fazer coisas diferentes, porque um hábito, por exemplo, os cientistas comprovaram que se você repetir uma coisa, se não me engano é 15 ou 18 dias seguidos, aquilo vira um hábito. E quando você não faz, parece que tá faltando alguma coisa. Agora pense em uma coisa de 10 anos, 8 anos. Você toma café desde quando você nasceu. Aí pensa aí do nada, não, vou parar de tomar café. Não consegue. Se Deus não te ajudar, você não consegue. Se é que você me entende. Se você aprender e entender o que eu estou falando aqui, e você quiser, porque a maioria das pessoas elas não querem de verdade se desenvolver em Deus, você vai começar a aplicar coisas na sua vida para Deus falar com você. Primeiro de tudo, você vai ter que fazer algo que você nunca fez. Sair para uma rua, andar, caminhar, ou seja, ir para um quarto que não é o seu quarto, ou se você tiver condições, construir um quarto, aquele quarto que só vai ser só de oração, na porta do quarto vai ter um lugar assim, escrito lugar secreto, vai ter algo justamente para você entrar ali e você fazer só aquilo ali. Você vai ter que criar um ambiente e esse ambiente precisa ser só para buscar a Deus e criar um hábito com o passar dos tempos. Se você conseguir pelo menos por 20 dias fazendo a mesma coisa, criar um hábito de sair, de passear, não precisa passar sempre no mesmo lugar, mas em lugares diferentes. Ou você pegar o seu quarto, pintar ele de uma cor diferente, colocar objetos, colocar fotos, fazer isso, fazer aquilo, você talvez também consiga. Mas entenda, a vontade de Deus é que você viva o seu próprio ambiente, entende? Que você se abra. E tem momentos que a gente tem que se isolar assim, porque a unção deixa você muito sensível, você escuta de um jeito que misericórdia. Você ouve, você sente, você olha, a pessoa fala com você, está lá longe, parece estar gritando com você. Então, se você conseguir pelo menos 20 dias, e você crendo, começar excluindo todas as coisas que você é indigno de ouvir Deus, que você não consegue, você tem que desconstruir e colocar coisas na sua vida. Se você tiver um quadro desse, ou seja, o que for, você vai escrever nele, você vai colocar assim: eu sou filho de Deus, eu posso ouvir Deus, Deus me ama e Ele quer falar comigo. Se Deus não quisesse falar com você, não tinha Jó 33:14, que fala que antes Deus fala uma, fala duas. Esse versículo é muito conhecido. Então, é necessário, amados, que nessa quarentena, porque tem muitos que ainda não estão, mas muitos ainda vão ficar, essa é a realidade, você faça algo diferente para você se aproximar de Deus.
Porque quando isso acabar, eu creio que Deus vai levantar pessoas que vão estar de uma forma que ninguém vai acreditar. Pessoas que passaram um processo dentro das suas casas, que elas se tornarão pessoas melhores. Eu sei que o inimigo vai entrar no meio, vai ter muita gente que vai sofrer, sim, infelizmente, vai ficar ansiosa, depressiva, mas vai ter gente que vai se aproximar de Deus. Então, quebra essa ansiedade sua, faz algo diferente e cria o seu próprio ambiente de relacionamento com Deus. Porque hoje a gente é preciso ter esses padrões. A escola é lugar de estudar, a igreja é lugar de adorar. É isso, eu não estou dizendo que você precisa ir na igreja. A união sempre ela é perfeita quando aquilo está focado em um propósito. Então, você precisa entender isso. Cinema é lugar de assistir filme. Isso. Aí hoje está todo mundo fazendo cinema em casa, está fazendo isso, fazendo aquilo. Então, estão criando ambientes onde eles vão sempre fazer a mesma coisa. Então, cria um ambiente para Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você. Amém?